Hello, hello, hello! Faz um tempo que eu não gravo vídeos, faz um tempo que eu não apareço por aqui e hoje eu quero contar um pouco para vocês o porquê. Tenho passado por processos bastante interessantes de descoberta sobre o poder do meu espírito, o meu poder espiritual. E hoje eu fui chamada pela espiritualidade a ligar a câmera e começar a gravar sem ter a menor ideia do que eu ia falar. Porque isso faz parte de um processo de desenvolvimento do meu canal mediúnico. Todos nós somos médiums, né? Somos intermediários entre o céu e a terra. Só que nesse meio do caminho existe a barreira do nosso ego. Ego esse que é bastante distorcido em formatos que foram condicionados e que aprisionam a centelha divina que habita dentro de cada um de nós. E eu me percebi num processo de estar travada para gravar vídeos. Porque quando eu comecei a gravar, eu comecei a ter muitas ideias e eu falei, tá, eu vou organizar isso agora, eu vou colocar isso dentro de um cronograma, eu vou colocar isso dentro de um processo, eu vou desenvolver roteiros para os vídeos, porque os meus vídeos até então não tinham roteiros. E como eu comecei a avançar, eu falei, tá, agora é hora de organizar. Doce ilusão do meu coração, acreditar que a ordem é um padrão. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. A ordem. O nosso ego, ele tem a tendência de se enrijecer, de se limitar, de sempre colocar as coisas dentro de uma caixinha. Esse é o padrão da nossa mente dual, do processo da nossa personalidade. Então, quando eu decidi começar a gravar vídeos e avançar nesse processo, eu comecei a me enrijecer dentro do controle da minha mente, naquilo que eu acreditava ser mais prudente de ser feito, de começar a criar roteiro. E no momento em que eu comecei a criar roteiro, eu me travei, porque parou de ser fluido para mim, parou de ser divertido. Parou de ser um momento prazeroso e eu nunca mais consegui gravar. E aí eu fiquei assim, tá, mas o que tá acontecendo? E eu nunca vou fazer algo que eu não queira fazer. Eu não vou fazer algo para cumprir tabela. Sempre que eu apareço aqui é porque tem algo de fato que eu quero dizer, algo que a minha alma precisa transbordar. E no momento em que eu comecei a roteirizar os vídeos, isso ficou engessado e perdeu sentido para mim. E aí a intenção do porquê eu tava fazendo o que eu tava fazendo se dispersou e foi por isso que eu sumi por um período. E cá estou de volta, porque a compreensão chegou. E é essa compreensão que eu quero transbordar no vídeo de hoje. Na nova terra, que nós já estamos pisando e habitando, a nova terra, para quem não compreende ainda esse termo, é a Terra Gaia que nós vivemos em quinta dimensão. Nós estamos num processo de avanço, nós estamos num processo de ascensão. A Terra está passando por uma mudança eletromagnética muito profunda, na qual ela está ascensionando para uma outra faixa de vibração. Até então nós vibrávamos em terceira dimensão, agora a gente está ascensionando para a quinta dimensão. Só que isso requer que a gente desapegue completamente de todas as construções que o nosso ego fez, do que a gente acreditava que era certo. Porque todos esses parâmetros, se a gente parar para olhar com bastante cuidado, a gente vai perceber que esses parâmetros, eles vêm fora do nosso ser. Eles são impostos, eles são colocados. Então, quem foi que disse que para gravar um vídeo de qualidade eu preciso ter roteiro? Isso me foi falado por pessoas que gravam conteúdo, por outras pessoas, mas o meu processo, ele é único, assim como o seu processo, ele é absolutamente único. E quem é que vai ter a resposta de como é o certo a se fazer? É só você, porque nós estamos aqui na Terra para canalizar o nosso espírito superior, essa verticalidade. Não há ninguém nessa horizontalidade, não há ninguém habitando o planeta Terra que vai poder te dizer qual é o melhor formato para você florescer. Só você mesmo. Não existe. O único parâmetro fidedigno é o seu coração, é o seu centro. Se você tentar se parametrizar por qualquer outra referência, você vai se frustrar, porque você não vai fluir dentro daquilo que não é o seu lugar.
Então, eu tenho percebido, cada vez mais essa consciência tem chego dentro dessa problemática que eu levantei aqui no vídeo de hoje, que o meu lugar é de fluidez, é de canalização. Eu vou ligar a câmera e eu vou ter a inspiração do que eu vou falar no momento em que eu começar. Só que para isso eu preciso ter coragem de desapegar dos velhos formatos que eu estava acostumada a operar. Então, eu preciso confiar que no momento em que eu me comprometo a fazer algo, que é gravar um vídeo, que seja qualquer outra coisa, que é um desejo da minha alma, o meu espírito vai me acompanhar e vai se manifestar através de mim. E essa é a grande chave para que a gente possa fluir com leveza e com alegria na dimensão que nós já estamos habitando aqui na Terra. É se permitir conhecer a partir de um outro lugar que até então você não se conhecia. Porque enquanto a gente está rígido no controle do nosso ego, a gente carrega muitos pesos. Então, para eu gravar um vídeo totalmente controlado, né, com roteiro e tudo mais, na minha cabeça passam muitas questões. Será que as pessoas vão gostar? Como que vai ser? E tudo isso é um processo de vaidade do meu ego, querendo ser aceita, querendo ser amada, com medo de ser rejeitada. E isso são características do ego, da personalidade que é limitada, que acredita ser separada da fonte. Porque, em verdade, nós somos puro ser. Nós somos puro espírito. Nós somos um fractal do divino, do alto. Então, a nossa missão aqui na Terra, enquanto seres humanos, na minha humilde visão, é que a gente se purifique ao máximo das nossas próprias vaidades, das cascas do nosso ego, para que a gente possa estar na vida em verdade, transbordando aquilo que é só nosso. E a Terra, ela precisa da nossa mensagem. Não é à toa que nós estamos aqui encarnados nesse momento de transição planetária. Nós estamos aqui para ancorar na Terra a nossa frequência, a nossa identidade, que é única. Cada ser humano é absolutamente único. Não tem ninguém como você. Não tem ninguém que faça as conexões como você faz. Não tem ninguém que tenha as habilidades que você tem. E existem pessoas que precisam da mensagem que você veio passar. Só que se você fica tentando se moldar aos padrões que foram colocados, você ofusca quem você de fato é. E você vai reprimindo o seu espírito. Você não deixa que essa verdade divina ultrapasse as barreiras do seu ego para te iluminar e para que você possa se expressar. Então, a mensagem que fica aqui muito forte no meu coração e que eu desejo de toda a minha alma que chegue no seu coração também é: nós estamos aqui para sermos de fato quem a gente veio ser. Nós estamos aqui para descascar várias camadas de ilusão. Ilusões essas que nós mesmos vamos criando ao longo da vida por acreditar que as coisas precisam ser de determinado formato. Só que perceba, essa ideia de precisa ser assim ou precisa ser assado é um controle do ego. E o chamado da nova Terra é que a gente abra mão completamente do controle e permita-se fluir. Que a gente permita-se perceber esses impulsos do nosso espírito, da nossa guiança superior, para fazer o que precisa ser feito no momento presente. Enquanto a gente está perdido nos desvaneios da nossa mente, pensando em como deveria ser, se vão gostar, se comparando, parametrizando, pensando sobre qualquer coisa, você não está presente. Enquanto você está no mental, você não está presente no aqui e agora, percebendo o que a vida está querendo te apresentar para que você possa se elevar. A gente só evolui de fato quando a gente consegue estar em presença, percebendo qual é o chamado da vida. E é muito interessante porque essa semana teve uma palavra numa aula que eu vi que me chamou muito a atenção. E eu sei que quando as coisas brilham muito assim pra mim é que tem um ensinamento do plano espiritual. E a palavra era vocação. E aí eu fui pesquisar a origem da palavra vocação. E vocação vem do latim vocatio, se eu não me engano, não me lembro muito bem, mas significa um chamado. Então, o que é a vocação de fato? A gente leva muita questão da vocação só para o espiritual, para o profissional, né? Só que na verdade a vocação ela diz respeito ao chamado que o seu espírito tem para estar aqui na Terra agora. A vocação é o seu lugar no mundo que vai te conectar
com esse grande quebra-cabeça que existe num plano superior. Então imagine que num plano superior, no plano espiritual, existe um quebra-cabeça montado, perfeito, porque o plano de Deus, ele é absolutamente perfeito. Só que aqui na dimensão que a gente tá, esse quebra-cabeça ele tá meio desmontado, e a gente tá aqui para encaixar essas peças e para que a gente ancore aqui a semelhança do divino que habita um plano superior. No superior existe essa imagem montada. E aqui na Terra, na dualidade que nós estamos vivendo, é como se esse quebra-cabeça ele tivesse desmontado. E a vida ela vai demandando de você questões que vão te trazendo pistas de qual é a sua função, qual é a sua vocação de estar aqui. A vida ela vai te chamando para aquilo que você veio fazer. E é só quando você se encaixa nesse lugar, que é o seu lugar de vocação, lugar esse que é só seu, ninguém no universo poderia se encaixar nesse lugar, porque ele é seu, ele foi feito para você, ele foi feito por você na realidade, mas isso dá um outro vídeo. Mas esse lugar, ele é seu e você só consegue se encaixar nele quando você descasca as ilusões do seu ego. Você só consegue se encaixar nesse chamado da vida quando você está presente e atento, percebendo as sincronicidades, percebendo os movimentos da vida, percebendo aquilo que a vida tem demandado de você. Porque muito além daquilo que a gente quer, daquilo que a gente planeja com o nosso ego, muito para além disso está o chamado da vida. Qual é a sua missão espiritual? O porquê você está aqui? Qual é o propósito da sua encarnação? Então, para mim, vocação tem muito a ver com esse lugar, encontrar o seu lugar no mundo, o seu lugar de encaixe. E é só quando a gente encontra esse lugar de encaixe que a gente sente de fato realização, que a gente sente de fato satisfação com a nossa vida. Hoje as pessoas elas estão buscando a realização e a satisfação em lugares externos e estão sofrendo. Por quê? Conquista externamente, dinheiro, glamour, enfim, o que quiser, só que continua sentindo um vazio interior. E esse vazio, ele só é preenchido através do nosso espírito. Ele só é preenchido quando a gente atende esse chamado da vida, esse chamado de se render e soltar tudo que eu acredito ser verdade sobre mim, tudo que até então eu achava que era, porque a Terra, ela está nos convocando para a verdade. Não há mais tempo para que a gente sustente máscaras, para que a gente sustente qualquer tentativa de controlar as forças da natureza. Nós estamos aqui para cumprir um papel espiritual, um papel que nos traz alegria, que nos traz felicidade. E aí, voltando a fazer o paralelo com vocês sobre o fato de gravar vídeos, né? Que eu falei que eu não tava conseguindo fazer mais porque para mim tava ficando chato, simplesmente. Fazer roteiro e entrar dentro de um processo, algo que na verdade é um transbordo da minha alma, tava me tirando o entusiasmo. E uma vez que o entusiasmo sai, pode ter certeza que você tá fora do fluxo do que era para ser. Porque o entusiasmo, a alegria, é essa energia que vem do espírito e nós todos estamos aqui para viver isso, viver em alegria, viver em harmonia. Todo o peso, toda a carga, toda a distorção que foi criada, tudo isso parte do nosso ego. Tudo isso parte de ilusões que foram programadas na gente para que a gente acreditasse que a vida precisa ser sofrida, precisa ser difícil, só que tudo isso está caindo nesse momento. Então eu deixo esse vídeo para que você perceba. Se algo que você está fazendo está pesado, é o seu dever, enquanto ser humano, trabalhar para aliviar, para refinar e encontrar qual é o melhor formato para você, sem se comparar. Encontrar qual é o formato que funciona na sua realidade, na sua individualidade, porque cada ser humano tem a sua própria autenticidade aqui na Terra e a gente está aqui para descobrir qual é o nosso jeito de fluir. Então, sinta-se, perceba-se e não sustente peso por achar que deve ser assim. Porque o chamado para que a gente viva em alegria na nova terra é justamente soltar os pesos e perceber e permitir que a alegria do seu espírito possa atravessar e falar com o mundo através de ti. É isso. Gratidão!